Bom, galera, faz um tempo que a gente tá fora, que a gente não grava nada. Eu até fiquei um tempo sem gravar aqui no Papo de Profeta. A última vez que eu gravei algo faz uns... Deixa eu ver, hoje é 23 de 5 de 2020, faz uns 4 anos. Eu queria falar um pouco da pandemia, né, cara? Quando eu criei o canal, a ideia do canal era um jovem falar sobre religião, sem preconceito, sem assuntos, levando uma forma tranquila de todo mundo entender o que era Deus ou quem é Deus, né? Para si próprio. Meu, com o tempo a gente vai envelhecendo, vai mudando conceitos, vai mudando daquilo que aprendeu, a forma de falar, a forma de vestir ou até ideais. Ideais políticos, religiosos, vai ficando mais inteligente ou até menos inteligente, né? Bom, enfim, hoje 2020 a gente participa de... Ou participa não, né? A gente é refém de um vírus chamado Covid-19. Cara, esse vírus, para alguns, ele é a morte, para outros ele é a solução, né? E para outros ele é a revelação de coisas que a gente sabia que não resolvia nada. No popular de treta que Deus não se metia. Como assim, Léo? Treta que Deus não se metia. Meu, todo mundo acha que a gente tem duas formas de acreditar na criação humana. Ou você vai lá pra escola lá, né, e acredita no Darwin, que o homem evoluiu do macaco, que o macaco virou um homem e hoje é um ser pensante, numa evolução. Ou você acredita no criacionismo, né, que um ser cósmico amassou o barro, soprou o barro e desse barro se tornou um homem. Cara, eu acredito, entre as duas teorias, eu acredito no criacionismo. Que um ser cósmico, um ser que rege tudo, fez tudo isso e nós somos a criação desse ser. Tá, só que há um detalhe, esse ser criou duas pessoas. Um chama Adão e outro chama Eva. Ele criou os dois, porque os textos são claros. E nós? Nós somos a criação dos dois seres. Porque esse ser cósmico, ele tinha um princípio. Ele não é homem e nem filho do homem. Então ele não volta e não se arrepende, né? Ele criou o Adão e a Eva. E o Adão e a Eva criou a gente. Eles foram se multiplicando. Tá, então a gente é filho de Deus ou de Adão? Um tempo atrás, faz uns 5, 6 anos, eu conheci um amigo judeu, né? Ele me explicou, não, nós somos filhos de Adão. Meu, a gente não tem nada a ver com Deus, a gente não é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Adão. É por isso que a gente peca, é por isso que a gente morre, é por isso que a gente envelhece. Não vamos nem entrar na ideia da teologia, né? Que muita gente vai dar um monte de pancada, falar um monte de coisa. De quem a gente é filho? Do Adão ou do Deus? Meu, somos filhos de Adão, beleza. E aí, passou alguns anos, eu fui lá na Bíblia, eu fui ler um pouco as ideias pra entender, né? E aí eu vi João, né, meu? E é legal que o texto é uma fala de Cristo, uma fala de Jesus, né? Que ele fala assim, ó: todo aquele que crê e aceitar Jesus como Salvador te dá o direito de se tornar filho de Deus. Aí você dá um Google aí, né? Quando você dá um Google, você fala tornar, verbo tornar. Aquilo que torna não é, ou aquilo que torna é, né? O que tornou não era. Então, peraí, se eu me tornei filho de Deus é porque eu não era filho de Deus. Eu era filho de alguém antes, ou criatura de alguém antes. Beleza, do Adão. Mas o foco não é nem esse. Qual que é o foco? Meu, o vírus veio pra mostrar que a gente ou era meio egoísta, ou não entendia algumas outras coisas na nossa vida. Meu, a gente não fazia o bem pra ninguém. Hoje mesmo a gente tá confinado em casa.
que a gente faz? Ah, não dá pra sair, não dá pra ir na farmácia, não dá pra ir pra lugar porque você tá com medo. As igrejas estão fechadas. Vou ter que tomar uma pancada no que eu vou falar, mas faz parte da minha vida. Quem é que não daria hoje? Eu tenho uma moto, né? Quem é que não daria sua moto pro vírus não parar? Pra um ente querido não morrer? Se caso um pastor falasse assim, ó, vem aqui, coloca a sua moto no altar. Quem é que não daria? Todo mundo daria. E por que que nenhuma igreja, ninguém, nenhum ser tá falando isso? Porque existe uma lei terrena, existe pessoas. E aí lá em Romanos, né, diz que a gente vive segundo a potestade e dominador dessa terra. Então existem leis que não deixam os caras falar essas groselhas, essas besteiras. E aí a gente escolheu errado a vida inteira sobre política, né? A gente escolheu pessoas erradas no governo. Há um tempo atrás a gente tinha o Luiz Inácio Lula da Silva como nosso presidente. Cara, pra mim nunca foi problema. Porque a gente coloca às vezes problema ou dá ênfase demais ao presidente ou dá problema demais ao presidente. Ah, o Lula não roubou? Mano, nem sei, cara. É um assunto que. Um problema que não é meu. Mas com 35 anos de idade eu sempre trabalhei. Então se ele roubou ou não, isso afetou você? Não sei se me afetou, cara. Eu sei que eu ia trabalhar todo dia durante o mandato dele, durante o mandato da Dilma. E eu continuo trabalhando durante o mandato do presidente Bolsonaro. Agora não, né? Devido a algumas coisas. Eu não votei no presidente. Não porque eu não compartilho com as ideias dele. Pelo contrário. Eu assisti até a entrevista dele hoje. Cara, hoje, dia 23 de 5 de 2020, eu votaria nele. Pelo que ele falou hoje. Ou sei lá se foi o último dia. Hoje eu votaria no Jair. E votaria por algumas coisas. O Jair Bolsonaro é o tiozão do churrasco. Sabe aquele cara que fala merda, que fala palavrão? Sabe aquele tio que você tem lá antigo? Esse cara. Hoje eu votaria nele. Por que você não votou antes? Eu não votei nele antes porque a igreja aprovou ele. Falei, mas você tá dizendo que você é cristão e não votou nele porque a igreja aprovou ele? Sim. Né? Porque não é função da igreja se meter na política. A função da igreja é totalmente outra. Tem igrejas que tem um capital social, um capital financeiro bom, que a gente tá passando uma pandemia e igrejas poderiam criar hospitais, escolas e outras coisas. Léo, você tá falando besteira. É só ler Atos capítulo 5. O texto é claro, tudo era comum. Então hoje eu tenho igreja que é dona de emissora de TV. Só que ao mesmo tempo eu tenho cristão dessa mesma igreja que está passando necessidade. Como é que pode isso? Se tudo era comum. Mas o meu problema não é esse. Meu problema é muito mais além. O meu problema é como que a gente tá. Como que você cuida do seu ente querido. O que você trouxe pra você. O que você entendeu. Às vezes você é um cara aí que manja muito de política e tá deixando o seu ente querido passar fome com o conhecimento que você tem. Beleza? É mais um vídeo de explicação. Depois eu vou dar uma lida, vou ver um conteúdo legal. E a gente vê se a gente grava alguma coisa boa. Mas por enquanto é só isso, pra matar a saudade aqui do Papo de Profeta. Da galera que seguia a gente. A gente vai postar esse vídeo aí. Beleza? Só que aprendam. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa.
ele não tá nessa treta, ele não tá com esse problema. O vírus não é criação dele e a resolução também não vai ser dele. A resolução do vírus é sua. Quem sai desse problema é você. É você que muda. Foi você que votou errado. Para quem acha que Deus escolhe político, lê lá 1 Samuel. Quem escolheu Saul foi o povo. Foi o povo que escolheu errado. Tá? Deus escolheu Davi. Tá bom? Deus escolheu Davi. E para quem não sabe, Davi não era a maioria. Na morte de Saul, não é Davi que assume. Olha que legal. Deus escolhe Davi, o povo escolhe Saul. E quando Saul morre, não é Davi, é Davi que assume. É Isbosete, filho de Saul, né? Olha que legal. Deus não se mete em política, Deus não se mete em governo. Ele é pai dos criadores. Ele é pai do Adão, da Eva. E nós somos a criação desses caras. Mas quando a gente vai num novo governo, uma nova ideia, a gente conhece a Cristo de uma outra forma, que ele não está relacionado à religião, a preconceito, a ideologia, a política. As ideias mudam. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Não vou nem editar, vou mandar assim mesmo, pra ficar legal. Beleza?